Pelos frutos, por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada, ninguém que se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetimos nós. Nós vamos convidar a Nilva para fazer a prece para nós. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta noite em que comemoramos o aniversário da nossa casa. Essa casa abençoada que recebe tantos irmãos, que nos acolheu também. E hoje, como trabalhadores do Cristo, todos se unem
para bendizer esta instituição. E é com esse sentimento de alegria, de união, de muita fraternidade, que agradecemos a Jesus. Vamos todos mentalizar o Cristo com as suas mãos estendidas sobre esta casa, sobre todos os trabalhadores, a diretoria, os frequentadores, que das mãos de Jesus partam raios de luz e venham até nós, envolvendo os nossos corações, as nossas emoções, o nosso corpo físico e espiritual. Nós muito te agradecemos, Senhor. E é com esse sentimento de gratidão por nos dar esta oportunidade de trabalharmos no bem. Agradecemos também aos mensageiros de Deus, aos mensageiros do Cristo, que nos apoiam em todas as nossas oportunidades de trabalho. Que eles também recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigada por tudo, a nossa equipe espiritual, ao diretor espiritual desta casa. Agradecemos também a nossa irmã Cíntia Rocha, que atendeu a este pedido e hoje vem nos alegrar, nos instruir com a sua fala do Evangelho de Jesus. Que ela também receba esses refúgios do alto, nesse momento, nesse trabalho com Jesus. Muito obrigada a todos. Que assim seja. Sejam muito bem-vindos. Vocês viram que a Cíntia que ela levantou, ela está com vontade de falar. Mas eu vou ter que falar primeiro, eu vou ser breve. São só 42 anos de história, que a gente vai falar um pouco sobre essa história. Poderia começar em 56, aí quanto tempo mais seria? 42 anos está bom. Gente, é só para falar o seguinte: a nossa casa foi fundada em 27 de setembro de 1981. A nossa emancipação jurídica em 1986. Por que emancipação jurídica? Por que se fala em emancipação jurídica? Simplesmente porque nós somos filhos de uma outra casa espírita. Eu sempre gosto de frisar isso, porque os trabalhadores mais antigos, eles sabem disso, dessa história nossa. Mas aqueles que chegaram agora do mundo, os nossos frequentadores, nem sempre sabem disso. Então eu quero perguntar, de quem nós somos filhos? Quem é que saberia me falar? Quem é o nosso pai? Deus. Não, o pai da nossa casa, quem é? O Centro Espírita Paulo Apóstolo. Então nós hoje também temos que ter em nossos corações gratidão a essa casa espírita que nos possibilitou estar existindo hoje. Mas, sem falar, mas já falando, essa casa que nasceu de um sonho que começou em 56, quando o Paulo Apóstolo foi fundado. E foi fundado aqui, alguns anos depois, uma vila que se chamava Vila Paulo Apóstolo. Nessa vila era ligado às viúvas desamparadas. Naquela época, existiam muitas viúvas que ficavam desamparadas, não tinham um amparo legal, não tinha esse negócio de passar pensão, aposentadoria. Então elas ficavam numa situação muito difícil. Então eles tiveram a ideia de fundar essa vila. Começou desse jeito. Em 1981, como eu já disse, nós fundamos a Casa Espírita em função de quê? De uma necessidade que nós percebemos. Vimos lá do Paulo Apóstolo, uma equipe, tinha um coordenador,
que vinha até aqui, na Vila Paulo Apóstolo, fazer um culto do Evangelho lá todos os domingos, com as nossas irmãs, com as nossas assistidas. E nesse ínterim começava a chegar pessoas também para fazer visitas, pessoas que gostariam de estar participando do culto, porque abriu o Evangelho, faziam comentários, várias pessoas comentavam. Aí a gente percebeu, eles perceberam, que eu cheguei um pouco depois, eles perceberam que era necessário fundar uma casa espírita, escolher um dia da semana para que tivesse reuniões públicas e pudesse receber as pessoas. Então, iniciou-se com uma reunião só, semanal, que era na quarta-feira. E a partir de setembro de 1981, 27 de setembro, justamente a data de hoje, começou a organizar-se reuniões públicas, segunda e quarta-feira. E começou as atividades normais da casa. Nós queremos lembrar que também que em 86 nós fomos emancipados juridicamente, deixamos de pertencer à Casa Espírita Paulo Apóstolo e conseguimos juridicamente a nossa maioridade, vamos dizer assim. Então nós nos tornamos maiores de idade, começamos a escrever a nossa história, criar o nosso destino a partir de então, já com personalidade jurídica própria, em 14 de setembro de 86. Mas eu queria, para esse período eu peço a colaboração de todos, que a gente pudesse estar lembrando dessas pessoas que idealizaram essa casa, que tiveram esse sonho, dos trabalhadores que já passaram por essa casa. Cada lágrima derramada, cada suor, cada esforço, cada alegria, cada sentimento que ajudou a construir o que hoje nós estamos desfrutando aqui. Porque muitas vezes a gente vê só o trabalho atual de uma diretoria ou das diretorias que nos antecederam, mas aqui existe, desde 1956, um trabalho que já foi realizado. E todas as transformações que aconteceram nessa casa partiram de uma base que já existia. Então, onde quer que eles estejam, aqueles que realizaram essa casa, que nos recebam o nosso peito de gratidão, de amor e de respeito pela obra que eles realizaram. E gostaria de dizer a eles que a sementinha vingou. Hoje nós já podemos dizer que já somos uma árvore frondosa. E vocês vão perceber que hoje nós vamos estar colhendo frutos dessa árvore, com a fala da nossa companheira, da nossa irmã Cíntia. A nossa casa te recebe com muito amor, com muito carinho, fica à vontade. Muito obrigada. Ó, gente, é só uma conversadeira que eu sou, tá? A princípio eu quero perguntar se as pessoas que estão aí no fundo estão ouvindo. Fala mais um pouquinho. Se diz o Amar, ele quer que eu fale mais um pouquinho para saber se vocês estão ouvindo mesmo. Mas se começar a ficar difícil, a gente dá um jeito. Dá um jeito? Dá um jeito, dá um microfone. Bom, é um prazer, já faz muitos anos que eu não venho para o Paulo. Eu me chamo Cíntia, eu trabalho com difusão doutrinária há 52 anos, já faz um tempinho, e ultimamente a Jovem Guarda vem aí experimentando dar continuidade a esse trabalho. Mas eu penso que hoje, numa data comemorativa, é muito importante. Primeiro é que a gente vem aqui para prestar atenção. Eles estão me dando muito tempo, mas eu quero muito que nós saiamos daqui, pelo menos com uma síntese do que nós ouvimos. Muito importante, porque eu estava conversando com a Giza, que vi aqui depois de muitos anos, e foi um prazer. Lembrando que esse tema de hoje, os frutos, falam do semeador. Não nos deixa nenhum lado para achar que nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas. Nós atraímos circunstâncias, pessoas, dificuldades, porque diferenças não são defeitos.
E eu gosto de lembrar, antes de falar que os frutos falam do semeador, para ficar muito claro que ninguém deve nada a ninguém. Qualquer coisa. A ideia de karma, de peso, de punição, já foi dispersa. Nós devemos a lei de Deus. E à lei nós vamos responder. Vamos responder pela maturidade desse velho coração. Vamos prestar mais atenção nos sentimentos, na naturalidade, para que a gente facilite que aqueles responsáveis pela minha encarnação não tenham tanto trabalho para tirar as máscaras de disfarce, as escamas que nós fomos construindo ao longo do caminho, pela dificuldade de aceitar. Não se envergonhem de vocês. A espiritualidade que avalizou a sua encarnação sabia da sua possibilidade. Ela te conhece muito além de você. Então nós precisamos nos desnudar mais, porque nesse momento de transição, e quando a gente fala de transição, tem se falado demais, a gente lembra só da transição física, das intempéries que o mundo sofre, mas esse coração é o que mais precisa rasgar velhos scripts, velhas condutas e modificar o sentir. Muitas das vezes, o que ele trabalha comigo, eu falo para ele, mas eu preciso fazer mais do que ele nada. Você precisa aprender a sentir. Já não é mais tempo de fazer. E nós precisamos entender que ao reencarnar, eu faço o meu melhor. Não é aquilo que eu gostaria. Quando nós entramos nessa oportunidade, nós trouxemos no arquivo de memória culpas, enganos, mágoas, alguns hierarquizados para serem trabalhados agora. Então esse trabalho precisa ser feito. E a vida nos oferece umas tantas oportunidades para nós ressignificarmos o sentir em relação às dificuldades que a gente tem. Eu estava conversando com a Giza, mas as nossas culpas são tão grandes que nós passamos a ser muito exigentes. Ora, meus queridos, nós sabemos que viemos aqui para aprender a amar, mas o amor é um sentimento finíssimo que poucos de nós podemos nos dar o luxo de falar que já conseguimos. Muitos viemos para subir a escada, o respeito, o afeto, a ternura, e nós vamos subindo, quiçá com algumas pessoas que estão colocadas à nossa volta, nós não conseguimos chegar no amor. Isso não tem importância. O que importa espiritualmente é que a gente possa crescer, é que pelo menos boa parte daquele esforço que nós prometemos enveredar, a gente possa conseguir. Na ordem natural, eu estou falando muito depressa. Tá ótimo, tá ótimo. Na ordem natural das reencarnações, primeiro nós adoecemos pela conduta, para depois adoecermos pelo afeto. De modo que as condutas adoecidas estão nos levando a uma desestruturação do afeto. E isso tem urgência de nós termos uma certa intimidade conosco mesmo, uma coerência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Nós precisamos aprender a sermos mais genuínos, mais autênticos, para que as pessoas colocadas à nossa volta, elas possam nos conhecer. A maior doença do século,
Aqui todo mundo, aqui nem tem, nem precisa falar. Não pode falar que tem. Será? Eu acho que não. É a dependência da opinião crítica negativa do outro. Não falei que aqui não precisa? Não precisa sim. Porque a dependência da opinião crítica do outro é a não autenticidade. Daqui eu não vejo. Isso aqui é assim. É eu não me reconhecer como filho de Deus. E só por ser filho de Deus, eu sou o máximo. E eu tive permissão de Deus para poder vir aqui. Isso é uma coisa seríssima. Porque Deus, ele não é assim, meio alocado. Ele me preparou para eu estar de frente com essas dificuldades. Eu até me lembro de uma fala do Chico uma vez, o médium dos pés descalços. Eu adorei essa fala. Quando, na época, eu sou antiga, lembro dele, ainda era menina, os olhos estavam numa infecção muito doída. E essa infecção, que já estava zerando a visão de um lado, ela começou a passar para o outro. E chegaram até a aventurar Chico, mas você não tem medo de acabar ficando cego? Presta atenção na resposta. A resposta é para vocês levarem para sempre. Aqui lá no meu povo, lá na quinta-feira, eu faço sabatina. Aqui não vou fazer não. Mas essa é uma fala que eu peço que você repita. O Chico diz o seguinte: caso eu venha ficar cego, seria uma provação, não uma tragédia. Olha que interessante. Seria uma provação, não uma tragédia. E nós estamos vivenciando, experienciando situações provacionais. O que é uma situação provacional? É uma coisa que eu já vivi. Não é assim que o professor, ele faz a prova depois de ter dado a matéria. Eu já vivi. Portanto, não é uma novidade. O fruto azedo que eu estou experimentando, sorvê-lo agora, não é novidade. Eu já conheço. Olha que coisa. É uma provação. Eu tirei menos de 7, repito a prova. Não é? Não posso tirar 6,9. Não passo nela. Mas não é tragédia. E eu converso com gente o tempo todo. Há 41 anos eu escuto gente. E eu não posso entender que Deus errou comigo e mandou alguma coisa que eu não daria conta. Eu preciso aprender a orar, minha gente. Porque muitos de nós rezam errado. Quer ver? Eu gosto de doutrina espírita quando a gente transforma a doutrina espírita numa coisa de bom senso, de exercício, de modo que eu possa viver fora do filosófico. Porque também, como vocês, desde menina eu estou sentada nos bancos e muitas palestras eu não entendia nada. Mas, então nós vamos para entender. Nós precisamos entender que orar é muito importante. Eu preciso conversar com Deus. E eu estou vendo um tanto de gente com a síndrome do pensamento acelerado. Sei que aqui não tem. Mas nós vamos falar porque faz parte do pedagógico. Gente que começa a rezar, gente, ele já está preocupado, ele já lembrou, foi do que o patrão falou, e aí vira uma... Gente, não precisa disso. Mas para rezar, tem que mudar a base dessa conversa com Deus. Quer ver? Vamos lá. Quer ver como é que a gente reza errado? Senhor, estou cheio de ansiedade. Eu, servo infiel de ontem, hoje, com humildade eu venho te pedir, se o Senhor achar que eu mereço a resolução de alguns dos meus problemas. Senhor, eu sei que já errei muito. Gente, vocês estão vendo que eu estou pedindo achando que eu não vou ganhar? Oi? Ou é só eu que acho? É isso. A sua conversa com o Pai tem que ser melhorada. Porque para vir aqui, veja bem, você teve que mostrar um projeto onde você se esforçou do outro lado e que você ia ter chance de vitória. Sem ter, uma coisa é coletiva,
um projeto pessoal da sua intimidade, você não vem, ficou para a próxima. Então vamos rezar direito? Senhor, sê comigo, sê com esse velho coração, sustenta com a sua força, a minha força. Eu preciso de ajuda, Senhor. Para ontem, meu amor. Para ontem. Porque se for hoje, vem atrasado, Jesus. Não deixa a minha vontade esfriar. Então me ajuda para que eu dê esses passos com a sua mão. É agora. E conforme for, eu vou com medo mesmo se o Senhor estiver comigo. Mas eu preciso agora. Mudou de figura, não mudou? Mudou, minha gente. Mudou. Eu estou mostrando para ele que reconheço a gratidão de ter tido a permissão de viver. Seja de que jeito for, eu atraí um pai difícil, uma mãe difícil, marido complicado, etc, etc, etc. Outro dia, num livro, eu gosto muito do Dr. Inácio Ferreira. Já fui desse convidado algumas vezes, porque eu gosto do Dr. Inácio Ferreira, do Espírito. Olha, a gente vive as diferenças. Não é? Um gosta do vermelho, gosta do verde, e vamos que vamos. Gosto da postura do Dr. Inácio Ferreira, porque ele não é de passar a mão na cabeça, e não estamos vivendo em tempos de passar a mão na cabeça. Já foi esse tempo. Certa feita, o Dr. Inácio conversando com o moço sobre perdão, uma hora nós podemos vir falar que o perdão ele tem passos evangélicos muito passível de ser exercitado. E nós precisamos soltar essas amarras. Não vai ter. E se você achar que alguém te deve, coloque na economia da vida, porque você já deve tanto para a vida, que se colocar lá tudo na mão dela, você ainda fica devendo. Principalmente em relação ao coletivo. A casa espírita, por exemplo, é uma oportunidade de exercitar o amor, de fazer trocas do olho no olho, não é? A partir de agora, lamento informar, vai ser preciso que a gente dê um passo a mais no seu processo de caridade íntima. Caridade não é nada além, definição dela, movimento íntimo de compaixão com relação humana. Se não existir relação humana e movimento íntimo de troca, não é caridade, é filantropia. Então você precisa exercitar, precisa melhorar. E a nossa população do Centro Espírita Missão de Luz é a população de moradores de rua. Chegou há 8 anos, o nosso grupo de estudos faz o Natal dos moradores de rua. E sempre, uma semana antes do Natal, o povo entra de férias, sabe, Jasna? O povo entra de férias, porque Natal é com a família. Aí eu fico pensando, olho para a rua, o povo lá, meu povo, eu chamo, porque eu os admiro muito. A emoção que antecede o amor é a admiração. Se eu deixo de admirar, eu deixo de amar. Então, cuidado para não emurchecer a sua admiração. Senão o amor também emurchece. E eu os admiro porque eu não dou conta da prova deles, de desapego. Vocês dão, gente? Não sabe o que vai comigo é a mesa? Vai ter um dormir? E não tem morador de rua deprimido. Não tem. Nós fomos lá anos com eles. Eles são alegrinhos porque eles foram convencidos pela espiritualidade, que era a única maneira deles transporem essa parte da transição planetária, dando conta de uma encarnação dificílima, com uma prova enorme de desapego. Aquele que foi a pandemia. Aprender desapego. E eles sabem mais do que eu. Então eu os reverencio. E fico olhando para a nossa população. E no Natal eles ficavam olhando para a gente nos nossos quadradinhos, festejando com as famílias imediatas. Eu fiquei assim, gente, o povo que não vai ser nem passado. Esse ano, o Natal há de ser na noite do dia 24.
Aí meu filho, o presidente do centro, falou assim, vai ter ninguém para te ajudar. Vai sim. A lista já está grande, gente. Aí levantou um senhor, mas a senhora não acha que é a festa da família e a senhora está desvalorizando a família? Foi de jeito nenhum. Porque o Cristo, quando conversa conosco, ele perguntou uma vez, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque nós somos todos irmãos, encarnados hoje por circunstâncias num ou outro lugar. Então é assim que nós vamos fazer a partir do Natal. Nós precisamos dar um up. Façam um projeto para ver o que nós podemos fazer em dar um passe a mais. Né? Eu falei com a Giza, o Chico falava uma coisa também muito interessante. Gente boa não veste roupa de carne. Vocês estão vestidos nas costelas aí, gente? E nós toda é gente ruim. Vestidos com os pés no planeta, num planeta de provas e expiações, necessitando vivenciar umas histórias. E chegou uma moça reclamando do doutor Inácio Ferreira que ela tinha tido uma história muito densa, que a história familiar era de uma desorganização ímpar e que por causa disso ela tinha sofrido muito e teve algumas sequelas espirituais, emocionais. E aí o espírito ficou ouvindo. Mas o meu pai, ele era isso, ele era aquilo. Por fim ela parou. Ele falou o seguinte: minha filha, seu pai não era só isso que você está falando. Ele era muito mais. Ele era um espírito ignorante, primitivo, não sabia nada de amor. É muito mais do que você está falando. Então, o senhor não, eu acho que está certinho. Está escrito aqui que foi o que você pediu. Você nunca viu esse espírito. Como é que você vai amar uma criatura que você nunca viu, que tem uma diferença gigantesca, só pelo fato de ser o seu pai? Mas está escrito aqui embaixo que você é um espírito encarnado no Brasil, atraída pela massa psíquica brasileira que é de procrastinadores e corruptos. Ai, Jesus. Nós precisamos ter desse tipo. Procrastinado, que ninguém procrastina. Todo mundo disciplinado. E você precisou de um pai para tomar uma injeção e sair de casa cedo, igualzinho você fez. Você foi embora, mas não aprendeu nada, arranjou um emprego com um patrão igualzinho seu pai. Porque o karma tinha a ver com você. Era você quem precisava sair da procrastinação e se dispor ao aprendizado da disciplina. Então você arrumou várias situações, casou com o marido igual o pai, porque você não se dispunha, colocando a culpa no pai, a culpa no patrão, a culpa, meu Deus, não tem a ver comigo. A minha solidão não tem a ver com ninguém. Tem a ver comigo. Vocês entenderam o que é eu devo a lei? A dor cessa quando eu compreendo a lição. E ela passou a vida culpando o outro. Ela falava, mas então o senhor não acha que Deus dá filhos a mães que não sabem criá-los, que os abandonam? Não acho. Deus dá oportunidade a mulheres a aprenderem a ser mães. Muitas delas aceitam a lição e começam um exercício, um movimento íntimo, porque os nossos adversários, os obsessores, estão absolutamente de férias. De férias. Nós nem precisamos, nós já estamos imersos em angústias e culpas, que aí eu fico pensando, nós aprendemos com Kardec, eu trago a culpa de lá, tá certo, errei muito. Outra particularidade, a gente tem uma particularidade tão estranha, que a gente tem um medo das trevas,
Aqui não. Gente, nós viemos delas. Nós temos muito mais afinidade com o inferno do que com o céu. O que é isso? Medo daquilo de onde você veio? Você sabe é andar lá naquela escuridão sem precisar de lanterna. Então não tema. Porque Deus te permitiu vir retirar os véus da escuridão. Revelare em latim significa levantar véus. E para levantar os véus, para melhorar a sua visão, é necessário algumas coisas. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, que eu gosto muito, credo, aquilo tem bastante pressa, e ó, é proibido perguntar onde tem um interruptor para me desligar. Outro dia aconteceu isso, e eu não sou boa de perder o jogo de cintura não, eu falo muitos anos, mas perdi, você acredita? Ainda bem que eu trago uns livros de apoio para lembrar. Jesus, certa feita, com Bartimeu, eu adoro essa passagem. Passando por uma aldeia pequena, de 70 casinhas, uma aldeia pequena, ele chama Bartimeu, o cego, para fora da aldeia, e a hora que ele tira Bartimeu da aldeia, ele cura, e diz o seguinte para ele: presta atenção que é para guardar no coração. Agora, vá para a tua casa, lá dentro da aldeia, mas não passe pela aldeia. É o que o Cristo fala para nós ainda hoje. Agora, vá para a oportunidade que eu te prometi, mas não se misture com aquilo que está por fora. A aldeia é a opinião crítica dos outros. A aldeia é preocupar com o que o outro pensa. É fugir daquilo que eu preciso fazer. Por mim. Só por mim. Isso é que é importante. É amar o próximo como a si mesmo. Então sou eu. Para o meu fruto ficar mais doce, eu preciso elaborar o meu coração. Isso é muito sério. Dona Maria Modesto, que eu adoro, Dona Maria Boneca, né? Que é o apelido dela. Dona Maria Modesta, minha querida Dona Maria. E aí o povo chega no meu consultório e fala assim: a senha do Hi-Fi foi Dona Modesta. Hein? Dona Modesta, vocês não conhecem? Não vou te contar. E aí vou distribuindo. A Dona Modesta. A Dona Modesta é um espírito formidável, que veio aprender os sentimentos de uma maneira muito difícil. E ela e o doutor Inácio estavam trabalhando um caso dificílimo de apego, que não tinha perdão. Sabe essas tragédias milenares que saem arrastando séculos, que você olha para os fios, para os emaranhados energéticos, para cadê a ponta? Não, porque tem gente que embaralha tanto o nó de maneira da vida, que até eu olho e falo: gente, isso não tem conta. E ele virou para o moço assim: você precisa perdoar e seguir. Eu? Mas o senhor sabe de toda a minha história. Sabendo de tudo isso, se o senhor fosse eu, o senhor perdoaria? Eu? Se eu fosse você, nesse momento último que eu tenho, claro, eu estou te falando que o precipício está lá, se você der um passo, você cai, eu dou dois para trás. Agora decido dar dois para trás e entregue nas mãos de Deus. Porque senão, se você der um para frente, por arrogância, por orgulho, essas são duas emoções que vão ser extirpados no mundo de regeneração. Com arrogância, você não segue. Se você for não perdoar, daqui 500 anos eu volto para buscá-lo no fundo do abismo. E não sei para onde eu vou errar. Entregue. Não se coloque como um credor naquele que te ofendeu. Senão você vai morrer de vergonha desse lado, quando Deus te mostrar que a sua dívida era muito maior e que o que ele fez nem riscou o que você deve. De modo que a permissão de Deus respeite. Entregue nas mãos de Deus. A gente não, nós somos tão controladores
que a gente não entrega nas mãos de quem é de direito. Nós não tiramos os remos da água e colocamos na embarcação divina e deixe que ele conduza. Aguarde um tempo necessário para o despertar da sua consciência. Doutor Inácio costuma dizer que a gente, para sofrer, precisa ter tempo. E é verdade. Se você estiver preocupado com o que realmente precisa estar, você não tem tempo. Deixa para lá, vai. E aí ele ajuda esse coração, essa sustentação. Porque Dona Modesta me contou uma coisa que eu fiquei triste outro dia. Eu não vejo espiritualidade, eu só escuto. Então eu não vejo. Eu falei, Dona Modesta, a senhora falou? Porque eu acreditava que o amor cobre a multidão dos pecados. Não é isso que o Evangelho de Cristo fala? Filha, o amor não cobre a multidão dos pecados. Ele te auxilia a amadurecer, a trazer para dentro de você uma fase de adultidade, a alijar a criança rebelde interna, porque sorver um pouquinho do fel que você fez o irmão tomar, você vai ter que sorver. Nem que seja para experimentar, mas com um coração mais amadurecido, mais fortalecido. Mas não é assim. Se a pessoa resolve fazer campanha do quilo todo dia, levar a cama para o centro espírita, não é assim que funciona. A caridade precisa melhorar a relação humana. Você precisa servir a Jesus porque gosta. Porque ao olhar para o olho de alguém, você consegue misturar a sua alma. E aí aquela pessoa é o seu próximo. E aí eu fiz um outro projeto. Meu filho falta me marcar, coitado. Ele fala que quando eu estiver no centro espírita, ele vai ficar louco. Porque vou de careca, eu já sou, agora vou ficar louco. Mãe, quando você tirou essa ideia, sabe o que é, gente? Eu andei vendo por aí. Se vocês não concordar, pode conversar comigo. Eu não sou boa do povo conversar comigo, não. Com ele, todo mundo conversa. Também não deixo. Eu vejo igreja evangélica está aberta de inverno. Você vai na igreja católica, a porta principal não é aberta, não, mas dos lados é. E o padre está lá dentro. Você vai no centro espírita para servir a Jesus, tem hora marcada, gente. Aberto, segunda de tal hora, terça de tal. Não é? Presbítero não, né? Agora com hora marcada, eu sirvo a Jesus com hora marcada, o que é isso? Portanto, gente, centro espírita tem que ter plantonista, minha gente. Pelo menos 2. Na hora da sua dor, que você precisar de um passe, que você precisar de uma palavra fraterna, que você explicar a doutrina, explicar. E você precisa estar aberto. Ele fica assim, ai, não é, pelo amor de Deus. Não tem jeito. Gente, não tem jeito. Tem que ter. Não é verdade, gente? Aí nós temos que expandir esse velho coração. Os únicos adversários são os nossos próprios sentimentos. Com naturalidade. Eu tenho um problema para resolver nessa terra. Assim, nossa senhora. Você tem 15 minutos de prorrogação. Que é tempo de Jesmar? Jesmar, 15 minutos. Mas que coisa mais feia. Eu, hein? Vou te devolver o tempo. Me devolve o tempo. Aí depois eu vou mandar me desligar no interruptor. É muito interessante tudo isso que a gente está falando, porque um movimento de educação, de leitura, precisa acontecer. Quem me falava disso era o João Bittar Júnior. Ele falava que nós somos de Tuiutaba. Ele falava que se nós lêssemos 15 minutos por dia, depois de um tempo não muito longo, o livro acabava. Mas a gente fala que não tem tempo, porque nós priorizamos errado. Nós somos procrastinadores e somos corruptos. Quando a gente fala em corrupção, a gente pensa em dinheiro e não é. Você vai lá no Carrefour, eu vi isso outro dia, lotado
tinha só uma vaguinha, e o moço viu que a velhinha de 80 anos vinha devagarzinho para poder ver onde vai virar. Ele foi na frente dela e acho. Ela ficou assim olhando, cadê a vaga? Jesus. Não funciona isso. Nós precisamos aprender a respeitar regras. É esse o caminho. Precisa aprender a respeitar regras. É porque, gente, a OSMS mandou fechar o centro espírita aí em 2020, vocês lembram? Como assim? Fechar? Eu não posso? A hora que o Cristo mais precisa de mim, eu fecho a casa espírita? Não fecho. Não fecho. Aí o presidente pegou e falou assim, você fecha. Não posso. Eu não tenho medo. Eu preciso aprender a ter, né? Esse espírito que eu não tenho medo, ele precisa aprender a ter malícia. Aí eu fui lá para o Missão Minus. Por isso que eu fiquei lá, que eles me receberam e me deram o refeitório. A polícia foi 4 vezes lá. Na quarta ele entrou e sentou. Trabalho de Deus. Morreu ninguém. Então eu não sou muito boa, por isso que o povo não gosta muito de mim na cidade espírita. É porque o meu chefe faz umas regras diferentes. E ele me pede para que eu perceba no grupo de estudo, eles são 100 pessoas. Eles estão comigo há 24 anos. Eu preciso que aquele povo cresça, porque senão não ganha meu bônus hora, minha gente. 24 anos falando mais a mesma coisa. Mas aí, eles estão crescendo. Houve um vestibular, vai haver agora um vestibular. Coisa esquisita dentro do centro espírita, né? Mas é que o grupo cresceu. Vou andar um pouquinho. Pode agora. É que está gravando. O grupo cresceu demais. É um curso de adultidade que precisa ter um envolvimento responsável no coração das pessoas. E aí eu não conhecia mais as pessoas, por gente mais, e não estava dando intimidade. Aí ele botou o vestibular, só 2 coisas. Vamos ver se aqui a gente ia passar? Só vai passar para 2024 naquele curso quem não empurrar. Sabe, é uma coisa que eu não sabia que o céu valorizava tanto, que o mundo espiritual valorizava tanto. Eu falei, mas não empurrar? Ele falou, pode empurrar 60 minutos. Eu falei, já melhorou. Porque dizerem que 60 minutos você tem aquele impacto aqui no coração, você tem 60 minutos para ver o que você faz com aquilo. Se você bota na caixinha, se você pensa mais tarde, o que você faz? 1 hora. Passou 1 hora, bota lá na caixinha que você não deu conta de resolver e volte a ser o que era antes. Pense depois. Ele fala que a pessoa continuar empurrada, ela está utilizando um estado de ego de criança rebelde. E que o curso é para adultos, não para crianças. Aí levantou a senhora e falou, não, em casa a gente empurra 3 semanas. A moça levantou e falou assim, lá em casa 3 meses. O que é isso, minha gente? E não chorar. Não falar palavras de baixa escala. É proibido, porque isso é uma decisão. Eu decido não fazer e vibrar nas telas. Não é uma decisão? Na hora que eu vi já escapulido, é costume. Vai que eu falo isso para Deus? Você quer, Senhor? É costume. Não faz Então vai lá, tem uma maneira que não precisa acostumar, não é? Que a gente tem que fazer uma revisitação. Isso a Maria Teresa Carmenzini fala. Revisitar as nossas dores antigas que a gente vai deixando para lá. Não existe isso no psiquismo espiritual. Estou nem aí, né? Você já me fala? Aquilo. E você deve ir lá fazer uma visita a essas coisas. Pode chorar, não tem problema. Mas você vai hoje com um outro olhar daquilo que aconteceu há tantos anos, para verificar se você não está aprisionado por uma coisa muito antiga e desnecessária. Porque você vem para o centro espírita, você pensa, você raciocina, e vale lembrar quando Cristo fala
E se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados seríeis se as praticassem. Então a gente precisa trabalhar esse coração. Ao tomar o passe, quando você faz isso, e a Lígia joga fora. Depressão é uma bênção. Quando o povo chega deprimido lá, fala que ele intriga, meu filho. Depressão está louca, porque todo mundo tem um pouco, né? Mas quando você se deprime, quando você mergulha no buraco de si mesmo, você chega no fundo do poço. O fundo do poço não tem jeito de passar mais para baixo. Um umbral não deixa. Então você, enquanto tem força nas pernas, você mete a perna lá e vamos subir. E começa a olhar para as caverninhas onde você deixou as coisas guardadas. Aí você puxa, sacode, essa aqui está bonita, mas não posso jogar fora, mas vou saber aonde deixei. Pega o outro, mas isso aqui ainda já não tem mais necessidade. Mas nós guardamos os lixos que a vida trouxe para eu viver e jogar fora. Então vamos jogar, a gente está com lixos acumulados. Isso faz com que os centros de força girem devagar, porque isso é falta de fé. É achar que Deus é omisso ao escolher as provas para você vir experimentar. E ao girar devagar os centros de força, você recebe o passe. Se não tiver uma velocidade que se exige para a troca da fluidoterapia e da ectoplasmia, você só recebe um pouquinho, porque é falta de fé. Então comecem a trabalhar os próprios sentimentos. Não se envergonhem de você. Não se torne uma pessoa de segunda categoria. Torne-se você. Assim. Porque foi Deus que escolheu. Ele sabe tudo. Faça o seu melhor. Isso não significa que é para ser perfeito. Porque para fazer muito bem, você não está pronto ainda. Não foi nessa encarnação que se esperava isso tudo. Porque quem faz o que pode e tem a consciência tranquila de olhar para Deus e falar: o Senhor viu que eu fiz tudo que eu podia, mas não deu. Com a consciência tranquila, eu fiz o que eu pude àquele tempo. Isso é muito importante. Vale lembrar, meus queridos, eu quero que vocês organizem-se para irem além, oferecendo as mãos na seara do Cristo, com troca de relações humanas. Recordando Jesus. E se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados seríeis que as praticassem. Mas não posso ir embora, tá vendo? Meu material de apoio, nem comecei. Tem uma fala nesse livro do Chico Xavier, Os Médiuns de Pés Descalços, que eu queria que vocês levassem. Haja o que houver, a noite nunca prende a alvorada. Nossas desavenças infelizes são miseráveis diante da extensão do serviço. Repetindo, seria uma aprovação, não uma tragédia. Nenhum de nós está encarnado para vencer tragédias. São só provações. Não tem importância se sentir frágil. Pede a próxima e guarda essa. Depois você volta a cada de cá. Tenham mais tranquilidade. A vida sabe o que faz. Dê o seu melhor no dia de hoje. Que assim seja. Mariana, Cíntia, nós estamos muito gratos pela sua fala. Pela falação? Pela iniciativa. Oh, ganhei presente! Que coisa chique! Essa é a Mariana? É. Muito obrigada. Aniversário do centro é o que ganha presente? Merecido. Ah, deixa eu pôr aqui para frutificar. Para receber os efúvios. Vamos falar chique também, né? Bom, Cíntia, nós te agradecemos muito, muito, muito. Você
você trouxe para Obrigada por ter lembrado de mim. Muito tempo que o NEP não lembrava de Pois mim. é, mas eu... Freideiros gostaram do meu jeito doido. Você nunca saiu da Porque a gente sabe que você é muito ocupada, né, Gismar? E eu acho que todos nós aprendemos muito com você, principalmente entender a mensagem de Cristo. A gente precisa ouvir verdades, porque o mundo hoje anda muito hipócrita, assim, né? As pessoas, não sei, elas querem muito agradar e as relações são muito superficiais, mas nós sabemos que com espiritualidade não é assim. O não em si precisa voltar para as nossas vidas. Saber que tem a hora que a gente pode dizer e tem a hora que a gente deve dizer sim. Hoje você falou muito disso aqui. E eu ouvi coisas maravilhosas. A carapuça serviu direitinho. Que horror. Mas não serviu só para mim não, gente. Serviu para os trabalhadores da casa, acho que para todos. Pra mim, não. Porque o que a nossa irmã falou são verdades, e verdades eternas, que valem para ontem, para hoje, e vão valer certamente para amanhã. Mas como nós não fomos feitos perfeitos, mas perfectíveis, nós somos todos alunos, eu costumo falar isso muito isso. Ao aluno é permitido errar, fazer a lição, repetir o ano, não é nada disso. Mas eu quero falar agora de coisas mais amenas. Nós vamos ter sorteios de alguns veículos. Alguns veículos? Isso, Não, um livro é um veículo, nós né? Quem poderia já distribuir essas? Não. Sair de banco em banco e distribuir essas? A gente que ganha também? Começa assim. Tadinho Nossa. de mim, tadinho. Olha eu que... Gente, só peguem um, que alguém quiser pegar mais para ter mais chance de ganhar o veículo, a espiritualidade está vendo, né? Os espíritos estão vendo. Gismar, tem números todos? Bom, eu acho que tem. O Rick, você pode vir, acho que traga meio preparado. Tem 95 números, né? 110 números. São? Enquanto isso, enquanto isso, bom, enquanto o pessoal está trazendo os veículos, nós vamos trazendo os livros. Veículos, eu falei, veículos do pensamento, tá, gente? Eu falo, Paulo está bom. Ok, sobre isso. Tipo que fosse um tracinho, vai. 65. A gente vai distribuir os papeizinhos. Eu vou guardar. Você pode Vamos falar um pouquinho do livro que nós vamos sortear. Geralmente a gente sorteia romances, mas esse ano nós vamos sortear Livro dos Espíritos. Nós vamos sortear o livro Paulo Estevam, que dá nome a essa casa. Paulo Estevam é a história do cristianismo. O cristianismo nascente foi retratado por Emmanuel nesse livro com um primor indescritível. Foi narrado em espírito e verdade, fiel aos acontecimentos, aos sentimentos daqueles personagens e conforme realmente ocorreu,
sem enganos, sem equívocos. Esse livro se chama Paulo e Espírito. Todo espírita deveria ler, ter o possível. E não ler apenas uma vez, Todo janeiro. mas várias vezes, né? Todo janeiro. E quando eu livro dos Espíritos, eu quero falar para vocês, o maior médium que nós conhecemos aqui na Terra, chamado Francisco Cândido Xavier, ele leu o livro dos Espíritos durante toda a sua vida. Porque quando ele terminava as 1019 questões de reforma do livro dos Espíritos, ele voltava na primeira. Obrigado. E começava tamanha é a importância do Espírito. E nós estamos percebendo no movimento espírita um certo esquecimento das bases doutrinárias. As pessoas que procuram a casa espírita, eles querem fazer cursos sem ter essas bases asseguradas em conhecimento. E quando a gente fala, confia, olha, aqui na casa tem um estudo que se chama esse estudo sistematizado do livro espírita, que é o estudo das bases doutrinárias, ninguém se interessa. Aí você fala, quer ir para uma reunião mediúnica? Quer fazer isso, fazer aquilo? Quer ir participar de uma terapia qualquer que a casa tem? Todos querem. Isso é um perigo. Já pensou? Alguém querer operar uma pessoa que esteja necessitando de uma cirurgia sem ter passado pelos conhecimentos básicos? Já pensou alguém subir uma escada e começar a subir essa escada pelo segundo, pelo terceiro degrau, sem estar pisando com segurança pelo primeiro degrau? Isso está acontecendo muito. Então eu queria, já terminou? Deixar essa reflexão, principalmente para os trabalhadores da casa, para todos aqueles que já são espíritos, para os simpatizantes e para aqueles que porventura estejam vindo a essa casa pela primeira vez. Nós queremos que sejam muito bem-vindos. Se gostaram, continuem vindo. Se não gostaram, venham, continuem vindo para a primeira passagem. Vamos então aos nossos sorteios. Quem poderia colaborar comigo? Ó, vocês pegaram? Aí quem está de fora não pegou, não? Vai, Rafael. Posso passar lá? Passa lá fora, distribui para o pessoal está lá fora. Nós temos que ser. Aumentar as possibilidades, tá? As nossas possibilidades. Nós já podemos começar a viver aqui na Terra agora com uma espirituocracia. Vamos esquecer as monarquias, as democracias, as plutocracias. Vamos pensar nisso na espirituocracia, porque ela realmente vale a pena. Bom, o carro vai deixar por último, tá? O livro que nós vamos sortear é esse aqui, o Livro dos Espíritos. Eu procurei adquirir um com as letras grandes, porque muito fala assim, a gente não consegue ler esse livro, porque a gente Ele pensou em tudo, né? Na próxima ano a gente vai, além do livro, vai fazer óculos também. E aí nós não queremos desculpa. Ei, Jesus, tá? Pronto? Vamos sortear então? Vamos mais uma vez nos valer das nossas bolsas. Das nossas bolsas. Você, sim. É a Cintia que vai Por sortear. favor, fique perto um pouquinho. Ó, colaborador. Você vai abrir esse livro aqui, é o número do capítulo. Aí nós vamos entregar o livro dos Espíritos. Não, da página? Não, da página. Da Do página. capítulo, do capítulo. Gente. Da página não. Ué, mas é muita página. 117. Se fosse da página, Não, seria 117. seria 300. Mas é Nós temos até 110. Você vai abrir novamente.
Bom, Então, os que não deu assim, a casa fica com o livro. 47. 47. Você vai ler, você tem óculos? Não precisa de óculos. Não, é o outro, olha, João. é o outro livro. Não acaba o sorteio. Deixa eu ver. Agora você aproveita e compra esse, você acaba precisando dessa. Tá vendo como é que ele sai bem? Ó, esse que eu quero. Esse aqui, gente, ó. Olha que Esse aqui tem um velhinho por dentro, tá? Tem vários velhinhos. Um dos mais velhinhos por dentro. Quem vai abrir? vai lá, Nossa. Cíntia Rocha de novo. Não, deixa ela. Vamos voltando. Nossa, gente, parecendo menino. Número 48. Vai. Se você tiver acompanhado, você... Quem que é? 48? Chama aqui, por favor. Olha quem é. Nem dá pra ele não, Crismar. Eita, vai estudar, hein? Volta pra casa, hein? Some não, viu? Eu falo assim, é o último. Porque eu falei de vergonha, não é nada, vocês estão pensando errado, não. É por causa do time que ele torce. É uma brincadeira nossa. Tem mais um ainda. Tá vendo? Você sai pela janela. Você sai pela janela, você não segura. Mais um sorteio aqui. Cadê o negócio do sorteio? Cadê, gente? A boleta atrás de você. Vamos aqui pro meio agora. Vamos ficar. Trabalhei aqui, ó. A mulher. 37. Todinho daquelas tiras que se comprou. Agora, gente, é o supra-sumo. Esse aqui você queria ganhar também? Todo mundo. Tá todo mundo. Mentor, é ajudar então, você quer assim. Pode. Gente, esse aqui é o livro que eu falei. É a história do cristianismo. Ele é romanceado, é maravilhoso. A gente lê e chora, a gente promete nunca mais errar, não fazer coisa errada. Sabe aquele vício, aquela coisa que está lá dentro de nós, que ninguém sabe, mas que a gente sabe. Quando a gente está lendo isso aqui, a gente sente com força suficiente para ser assim. Se o livro vai ler aqui, amas recaídas. Por isso que precisa ler várias vezes. Vamos de novo, então? Bora. Então, o pessoal de fora também, nós temos que encher o pessoal de fora. Né? Eles estão de fora, deixa pra fora. Não, Eles não estão aqui dentro. Ah, meu Deus. Agora saiu o número alto. 104. Os últimos serão os primeiros. 104. Você? Ganhou belo livro. Tem que aplaudir, Belo. né? Não, dá um abraço. Belo. Muito obrigado. Gente, Tem que os sorteios aplaudir. terminados. Agora nós vamos tomar um lanche, já está preparado ali, com todas as vantagens. E o carro? O carro, É. o carro é o veículo, sabe qual? Veículo do pensamento. Aliás, todos, né? Então estão todos convidados. O nosso Vai fazer a prece para encerrar? O senhor vai fazer a prece? A pressa? Não sei o que é pressa, não. Não. Por isso que eu estou ligado aqui, esperando até agora. Esse aqui não vai sortear agora. Bom, nós vamos então fazer a nossa prece. E vamos lembrar dos nossos irmãos que estão em tratamento na quarta-feira. E muitos deles
podem ter trazido as suas garrafinhas com água. A espiritualidade vai colocar o remédio nessas garrafas. Todas que trouxeram as garrafinhas vão ser magnetizadas. E se tiver o nome, a identificação, vai ser magnetizada de forma particularizada, específica, para a pessoa que está com o nome da garrafa. Mas nós vamos fazer um pequeno exercício agora, lembrando que nós temos uma potência da alma que se chama pensamento. Esse pensamento é criador. E nós podemos imaginar, e através do pensamento, criar na nossa tela mental o objeto que desejamos. Vamos todos nós, nesse momento, pensarmos num ramalhete de flores. Mas nós não vamos pegar o pronto. Nós mesmos vamos montar. Adicionando rosas, as flores que nós quisermos. Cada qual faz isso. O pensamento é muito rápido. E eu acredito que o nosso ramalhete já esteja pronto. Vamos agora orvalhar essas flores. Vamos agora aspirar o perfume dessas flores, desse ramalhete. E se não tiver tão perfumado quanto nós gostaríamos, vamos adicionar um pouquinho mais de perfume em cada uma dessas flores. Mas se nós temos os ramalhetes, nós também temos que pensar na pessoa que nós queremos entregar esse ramalhete. Então, cada qual de nós pensa na pessoa que você gostaria de presentear com esse ramalhete, com essas flores. E mentalmente entrega e dá-lhe um abraço bem apertado. Porque as flores foram só um pretexto para que nós tivéssemos a oportunidade de abraçar o nosso irmão, a nossa família, o nosso grupo, os nossos filhos, o nosso amigo. Agora penso eu que aquele que quis entregar essas flores para um adversário, para alguém que eu considero como inimigo, esse talvez seja o gesto mais bonito. Que Jesus, na sua misericórdia infinita, envolva todos os corações. Que nós possamos, nesse momento, estarmos sob as bênçãos dos mentores espirituais dessa casa. Que possamos receber em nossos corações esses elementos divinos, alimento da fascinação. Mas vamos um pouquinho mais. Vamos agora lembrar de Francisco de Assis, o iluminado da alma. Na sua prece morredora, quando diz que é dando Jesus. Vamos agora olhar para o lado e oferecer os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias para o companheiro que está lá. Que todos nós possamos fazer isso. Todos nós nesse momento somos pacíficos, somos magnetizadores, somos os dispenseiros da graça de Deus. Porque na verdade todos nós somos fontes, criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E é com esse sentimento, pedindo aí bênçãos para os nossos irmãos que aqui estão,
despojados da justiça. Que eles se sintam abraçados, que eles se sintam amados, compreendidos. E assim, com esse sentimento maior envolvendo os nossos corações, vamos todos nós mentalmente dar um abraço na Cíntia. Aquele abraço de gratidão. Eu sei que muitos de nós vão fazer isso, mas nesse momento, todos nós que estamos ainda carregando um pouco do perfume das flores que nós ofertamos, vamos envolver nesse perfume, com esse abraço, dizendo ao seu coração: muito obrigado, Cíntia, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença inspiradora nessa casa. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os presentes.